Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Voo Podcast. Hoje a gente está com uma convidada nova, vai ser surpresa para mim também. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. A Aline é uma parça, uma amiga, a gente se bate sempre em todos os lugares aqui. Temos vários amigos em comum. Eu fiz esse convite porque eu sei que ela tem um testemunho, uma história de vida que pode inspirar vocês que querem vir para cá. Mas antes da gente começar, eu queria pedir, você que está nos assistindo, para deixar o seu like, deixar o seu comentário. Eu encontro as pessoas na rua, elas falam, poxa, assisti aquele podcast, aquele episódio foi bacana e tal, mas não deixaram comentário. Então, por favor, deixem os comentários, porque isso faz com que o vídeo chegue em outras pessoas interessadas em conhecer um pouco mais do Canadá, da história do Canadá, conhecer pessoas que vieram para cá. Então, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Vamos lá, Aline. A gente estava conversando aqui antes de conversar e acabei de descobrir que você veio do Rio de Janeiro. Você foi nascida e criada no Rio de Janeiro? Nascida e criada no Rio, saí de lá com 41 anos. Então já saiu direto para cá, para o Canadá? Direto para cá, eu nunca saí para nenhum outro lugar. Sério? E por que Canadá? Porque quando a Renata me falou do Canadá, para mim era gelo no fim do mundo. Para mim também. E aí, como é que você desmistificou isso? Na verdade, eu lembro do Canadá quando eu estudava inglês, numa escola de inglês lá no Rio, né? E eu lembro que teve uma vez eles oferecendo intercâmbio para o Canadá. Eu lembro que eu vi uma foto de um grupo de pessoas com camiseta e um sol. Eu falava assim, ué, mas no Canadá tem sol? Mas eu era muito nova, devia ter uns 12, sei lá, 14, 16 anos. Bem, enfim, e aí a história começa porque eu, no meu último emprego no Brasil, eu trabalhei na Bradesco Seguros e eu trabalhei lá por 7 anos. E vamos supor que eu trabalhei sentada na mesma mesa, no mesmo local por 6 anos e meio. Nos últimos 6 meses, eles mudaram a gente de local e ao meu lado eles colocaram um menino que eu digo porque ele era bem mais novo que eu, né? Eu na época tinha 40, ele tinha 26. E nós começamos a conversar muito e ele falava muito. E ele começou a me falar do Canadá, que ele um dia vir embora para o Canadá. Sempre tem aquele amigo que aparece do nada, né? Pra plantar semente na cabeça. Né? Foi exatamente isso aí, porque o Canadá nunca esteve nem na minha lista de viagem. A última viagem que eu tinha feito em 2016 foi para Israel. O meu próximo gol era ir para Islândia para ver a aurora boreal. Então, era isso que eu tinha em mente. E aí esse menino sentou do meu lado e começou a me contar a história dele, que ele ia para o Canadá, ele com a namorada, e que ele já estava vendo tudo, e que o Canadá era muito bom para a nossa área, eu sou de TI, ele também, e que ele ia para Ontário, e não sei o que, não sei o que. E eu falava para ele, puxa, que legal, pô, boa sorte, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Ele me contou o plano do Canadá todo. E eu falei, tá, legal, bacana, vai dar tudo certo. Bem, tiveram algumas demissões por conta de fusão de empresas, essas coisas, e aí eu fui demitida. E fui demitida primeiro do que ele, e eu pensei assim, no momento que eu fui demitida, eu falei, cara, quer saber, eu vou morar fora do país. Só que eu pensei, eu vou para Portugal, porque, né, tava todo mundo indo para Portugal, mais fácil. E você não falava inglês? Não, então, meu inglês é inglês de curso de inglês. Eu falei, vou para Portugal. Aí eu comecei a procurar informações de Portugal, só que eu percebi que os empregos para mim, como eu sou da área de TI, pedia muito inglês. E o que eu associei? Eu já trabalhei lá no Brasil, o meu trabalho tem muito isso, você tem que ir a clientes, né? E eu pensei, cara, por que tem que falar inglês em Portugal? Eu falei, entendi, porque como os países lá são muito próximos, então, provavelmente deve ter clientes nos países em volta, então eu vou ter que ir nesses países e eu vou ter que falar inglês. Então eu pensei, então eu vou colocar meu inglês em dia primeiro, vou aprender inglês de verdade e depois eu ganho o mundo. Então eu pensei, vou para os Estados Unidos porque eu tenho família lá. Lá eu vou ter casa, comida, roupa lavada, a vida é mais fácil. Flórida? Exato. Não ia precisar nem falar inglês. Mais especificamente Miami. Exatamente. Então, minha tia já mora lá há mais de 30 anos, meus primos são americanos, essas coisas, falei, vou pra lá. Aí você procurar uma agência, né, de consultoria educacional. E aí a menina falou assim pra mim, olha, se você for para os Estados Unidos, você não vai conseguir trabalhar. Aí eu lembrei, é verdade, você não consegue trabalhar lá. Se for como estudante, no caso. Aí ela falou assim, mas nós temos aqui a Austrália. Eu falei, não, a Austrália é muito longe. Olha, nós temos aqui também a Irlanda. Eu falei, não, a Irlanda, a Europa é muito louca, embora eu queria ter ido para Portugal, né? Eu falei, não, Irlanda não. Aí ela falou assim, nós temos aqui o Canadá. Aí eu lembrei do menino, eu falei, tá aí, pô, Canadá, por que não, né?
Porque ele já tinha botado na tua cabeça, porque senão você também descartaria. Eu falei, pô, tá aí, boa ideia, Canadá. Aí ela, você quer ir pra onde? Toronto ou Vancouver? Eu falei, eu não sei nada do Canadá. E aí ela falou, Vancouver é como Rio de Janeiro e Toronto é como São Paulo. Eu falei, então eu vou pra Vancouver. E cá estou. Mas você veio para estudar inglês? Aí Não, eu vim mesmo, eu já tinha intenção de imigrar. Como eu falei, essa minha tia, irmã do meu pai, ela se mudou para os Estados Unidos tem mais de 30 anos. Então, assim, é a história que eu tenho de imigração que eu conheço. E eu sempre tive vontade de imigrar, mas eu era criança e até eu tinha esquecido isso, quem me relembrou isso foi minha irmã na época, por causa dela, né? Então, quando eu decidi que eu vinha, eu já sabia que eu vinha para ficar. Tanto é, eu não sou casada, não tenho filhos, e eu morava com a minha mãe. E quando eu falei para minha mãe que eu vinha, ela achava que eu ia vir e voltar. E eu falei para ela, você entendeu errado. Você já saiu de lá com a sensação, acho que eu ia ficar... Não, você nem não, sabia com a sensação não, já tinha certeza. Mas se você não gostasse, você não sabia que eu ia gostar. Porque eu tinha uma visão errada, tá? Porque assim, minha tia imigrou para os Estados Unidos e adorava. Eu viajei para os Estados Unidos e adorei. Falei, Canadá. É parecido, né? Tá tudo a ver, mas não é. Não é. Mas eu tive uma ilusão parecida. A Renata chegou primeiro do que eu aqui no Canadá e ela falou para mim uma vez que era os Estados Unidos melhorado. E aí eu cheguei aqui achando minha referência dos Estados Unidos era Flórida, né? E Nova York que eu tinha ido uma única vez. Então eu cheguei aqui achando que literalmente eu ia achar os Estados Unidos. Só que eu saí do aeroporto e fui para Richmond. Que entre as casas, bem estilo europeias, eu ali assim, caraca, cadê os Estados Unidos daqui? Não tinha nada a ver. Né? Pois é. E aí eu fui depois conhecendo outras regiões, realmente tem regiões que parecem, que lembram bastante, mas não é. Agora tem um ponto que você falou aí que eu acho interessante. Isso acontece com muitas pessoas. Você estava na empresa já há muitos anos, na mesma cadeira, na mesma função e tudo, acostumado ali, de repente veio aquele pesadelo do desemprego. E você já com 40 anos de idade. Isso, para os brasileiros, é um fantasma. Muita gente, quando passa por isso, perde o chão. Principalmente quando envolve família. Eu lembro de um vizinho que eu tive, que ele era bem de vida, casado com 2 filhos, e de repente ele perdeu o emprego nessa faixa dos 43, 42 anos de idade. Cara, a vida dele degringolou. Porque ele perdeu toda a estabilidade, tiveram que mudar, baixar o nível de vida. Então, para o Brasil, isso é um pesadelo. Aqui no Canadá, a gente não vê isso, porque a pessoa tem várias opções, pode mudar de cidade, província, etc. Tem muitas oportunidades, a gente não sente o mesmo. Então, foi pensando em ter uma estabilidade, em uma continuação da sua carreira profissional, que você falou, não, agora eu vou imigrar mesmo. Foi. Foi isso que você sentiu? Porque, na verdade, então, eu estava nessa empresa, né? E eu estava muito bem, eu ganhava muito bem, era perto da minha casa. Eu falava para todo mundo, eu vou me aposentar aqui. Então, esses eram os planos. Porém, eu cresci escutando meu pai falando, nesse país, depois dos 40 anos, ninguém mais te contrata. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Eu acho que... Não acho legal ele ter crescido com essa ideia também, que eu não acho isso legal. Porque tudo pode acontecer, eu acho que cada um tem uma história, mas é uma grande realidade. É uma cultura, né? É uma cultura. Infelizmente, o Brasil com 40 anos, você não serve mais para o mercado. Por isso que tem essa correria de pessoas estudarem para concurso público, né? Exato. A máquina do governo tem que estar inchada, porque as pessoas têm esse medo de perder o emprego. E aí, quando eu escutei isso, eu estava com 40 anos, ia fazer 41 em julho, eu fui mandada embora em meados de abril. E aí foi quando eu falei, eu vou embora, porque aqui eu não vou conseguir mais emprego. E até porque meu salário era muito alto, a gente já estava nessa crise política que tinha no Brasil, 2017, mas estava começando também já a crise econômica, já tinha começado a crise econômica. Né? Tanto é que eu tinha vários amigos já... Cara, eu não lembro de Brasil sem crise econômica, mas tudo bem. Não, sou fácil. Eu acho que ele já ele era mais estabilizado ali até 2017, quando eu estava. Mas eu lembro que de 2014, eu acho, ou 15, eu não sou muito bem, mas a coisa começou a ficar muito ruim mesmo. E aí você perde um bom emprego com um bom salário. Falei, cara, eu lembro que meu trabalho era na Tijuca, e eu fui uma vez no centro da cidade para encontrar uns amigos, dia de semana. E, cara, tinha tanta loja fechada, tanta loja. Eu fiquei assustada, porque eu não ia ao centro há muito tempo.
Então, para vocês verem, a gente estava no auge da crise econômica. Então, assim, gente, eu não ia conseguir. Então, eu falei, eu vou embora, porque aqui eu não vou conseguir mais. Mas você já desenhou uma trajetória na sua cabeça no Canadá? Não. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou para o Canadá. Só com a informação que eu tinha desse meu amigo. Totalmente... Veio com que visto, a princípio? Não, eu vim de estudante. Aí, quando eu decidi que eu vinha, minha irmã tem uma amiga que já mora aqui no Canadá há muitos anos. E ela estava passando férias no Brasil, no Rio, mais especificamente, ela é do Rio. E aí ela falou assim, olha, aí ela começou a me contar do Canadá. Ela falou, olha, para sua área, você tem que estudar essa escola no Canadá, em Vancouver, você vai fazer isso, isso e isso. Então eu vim com esse plano, era só o que eu sabia. Então eu vim para cá com visto de estudante, mas aquele visto de estudante que não era só para estudante de inglês e para mais de 6 meses, né? Então eu vim para cá, até estudei numa escola de inglês aqui perto. Aí eu fiz 6 meses de inglês, eu acho, que tem aquele programa do Pathway, que você vai depois direto para um college, né? Então eu peguei, escolhi college. E você escolheu em qual área? De TI, bem. Já na sua mesmo. Já na minha. Mais especificamente, eu trabalho com projetos. Eu sou analista de negócios. E eu trabalho com projetos. E no Brasil eu já tinha feito uma pós de Project Management. Aí aqui eu fiz igual, que eu falei, eu tenho que facilitar minha vida, né? Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, você tem mudar de carreira. Eu falei, já que eu vou recomeçar, vai recomeçar tudo. Aí quando eu falei, não, faculdade, vamos na minha área mesmo? Tá mais fácil. Então eu fiz. E é o que eu gosto mesmo. Hoje em dia eu voltei para minha área, estou na área, enfim. Então eu fiz Project Management e aí eu decidi ficar. Então assim, eu já sabia que eu ia ficar. Quais foram os perrengues que você se encontrou logo no começo? Peraí, vamos lá. Você veio acima dos 40, sozinha, ou seja, sem um parceiro, nada, sem filhos, nada, só você. Eu e Deus. Exatamente, eu imagino assim que pelo menos um frio na barriga você deve ter sentido. Cara, então, eu vou te falar que às vezes eu acho que eu tenho um defeito. Eu não consigo ver muitos perigos das coisas. E eu vou dar um exemplo aqui muito real e muito sério e que para mim não tinha nada. Por exemplo, basta dizer que eu morava no Rio de Janeiro, eu não tinha medo de sair no Rio de Janeiro. Já é esquisito. Começa por aí, né? Já é esquisito. Eu andava à noite no Rio de Janeiro, é claro que a gente presta atenção, mas eu não ficava estressada, como eu tinha amigos que ficavam. Eu não deixava de ir a algum lugar porque era perigoso. Eu sempre fui. E eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem para o Pantanal, eu estava num barco e o cara estava mostrando um crocodilo que era amigo dele. Ele pegava um peixe numa vara de pescar e ficava batendo na água e o crocodilo pulava. Crocodilo não, gente, um jacaré, né? Ficava pulando ali. E eu lembro que eu estava do lado do barco e eu achando aquilo ali o máximo, olhando e tirando foto. E tinha um menino que falou assim, eu vou sentar lá do outro lado do barco. E ele foi por outro lado. E eu nem ali, e eu ali tirando foto, não sei o que. Bem, passado algum tempo, depois que eu fui ver as fotos de novo, eu falei, gente, que louca. Se esse crocodilo pula... Gente, exato, qualquer coisa ferrou pra mim. E eu não tenho noção, entendeu? Então foi a mesma coisa pro Canadá. Eu vim sem medo, sem estresse, uma coisa assim, muito tranquila. Como se eu estivesse indo ali pro outro lado, pro outro bairro. E seus recursos cobriam a sua despesa até quando? Sim, então, meus recursos, eu sempre fiz planejamento financeiro, né? Então, eu tinha reserva de emergência e eu tinha dinheiro guardado para várias coisas. Que, na verdade, era o meu dinheiro para minha aposentadoria, né? Então, eu já entendo. Você sabe, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha mais ou menos uma ideia de custo e falei, cara, eu consigo ficar tanto tempo sem trabalhar para me manter. E assim eu fui. Eu fiquei pelo menos... Eu cheguei em outubro de 2000... Eu fiquei pelo menos um ano e pouco sem trabalhar. E é tenso, né? Conversão. Você comprava uma pasta de dente. Peraí, eu tô gastando aqui quanto? É tenso. Eu fiz uma planilhinha, né? Eu também. Excel. Eu também. Quando eu comecei a ver os gastos saindo, um montante no Brasil, descendo, eu desliguei. Eu falei, se eu continuar monitorando, eu vou embora. Gente, eu vivo desligada, entendeu? Porque senão eu enlouqueço. Então eu não sou da planilhinha. A minha planilha tem até hoje. Eu sempre tive planilha, né?
Só que no Brasil, por exemplo, chegou num ponto que eu já estava muito confortável. Então, eu tinha a planilha para ter mais ou menos uma ideia, mas eu era muito confortável, eu sabia quanto eu gastava, já sabia tudo. Eu vim para o Canadá, não foi diferente. Eu já vim com uma planilha, eu tenho essa planilha até hoje. Eu deletei a minha. Então, eu tenho a minha desde 2017, eu tenho todos os meus gastos até hoje aqui no Canadá. Vamos dizer se é bom, né? Eu acho que não vou, não. Mas me diz, aí você ia comprar as coisas e você ficava convertendo o dinheiro saindo. Não, então, sai sem entrar, só saindo. Eu costumo dizer que quando você vem para o Canadá, você tem que ter 3 coisas. Primeiro, muita humildade, né? Se você não é humilde, me desculpa, você não vai se dar bem aqui, né? A gente sabe. Imigrar, você tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade. Exatamente. É você... Na vida a gente tem que ter humildade. Mas imigrar principalmente. Não, esse rei na barriga que muitos brasileiros têm é ilusório. Porque assim, Verdade. Até fala assim, agora rico no Brasil. Gente, rico de verdade, não é a pessoa que tá ali no Brasil ganhando em real. Não é, ponto. Então, até para você se comportar perante os canadenses que têm histórias de chineses que têm milhões e milhões por gerações, não tem como você comparar. Então, não é nem questão de humildade, é questão de realidade mesmo. Mas eu acho que o brasileiro, ele vem sem noção do que vai passar como imigrante. Só que eu tinha essa noção por causa da minha tia, lembra? Entendeu? Então... Mas essa noção você diz em relação a quê? Tem que arrumar você casa, tem que preparar empresa de tipo, emprego simples. Você vai chegar aqui, cara, você não vai ter o mesmo nível... Aliás, você pode até chegar e comprar o mesmo tipo de carro que você tinha e morar no mesmo tipo de casa que você tinha, com as mesmas... querer levar o mesmo estilo de vida que você tinha no Brasil. Você vai durar 1 ano, porque seu dinheiro vai acabar. E aí é quando eu vejo muita gente vindo embora falando mal do Canadá. Não é o Canadá que é ruim, você que não sabe planejar. Então, eu não senti muito essa agonia comprando essas coisas. Eu senti agonia na hora que eu ia pagar o college. Porque o college é uma facada. Horrível. Eu lembro como eu ficava estressada. Mas você não pode reclamar, não, porque você pagava o college, mas você recebia benefício dos seus filhos. Não compara, não. A gente só recebe, para quem não entende, quando você começa a fazer declaração de imposto de renda aqui no Canadá, você tem os benefícios por terem crianças, né, dependentes. E o benefício vem depois de 1 ano e meio. Eu vim, a princípio, 6 meses como turista com a família de 5. E a gente alugou casa, alugou carro, gastou como se não houvesse amanhã, a gente estava de férias e estudando inglês. Então, depois de 6 meses, só com as torneiras abertas, eu entrei com um college ainda. Então, mantivemos as 5 pessoas na família com uma faculdade, que não é barato. Não é barato. Então, depois de 1 ano e meio, eu comecei a receber um pouquinho de subsídio do governo, mas assim, eu queimei bonito. Mas se você fosse colocar na matemática, fazer a matemática do que você gastaria no Brasil de escola para os seus filhos, de estrutura lá, sem benefício do governo, o college que você pagou aqui se pagou. No seu caso, não, você o pagou. College, com certeza. O college com certeza se pagou, até pela empregabilidade que você tem. Eu hoje, com 2 crianças em escolas públicas, até eles completarem a high school, já se pagou 50 vezes o college. O carro, eu comprei o primeiro carro no leilão por $1.700. O carro andou 3 anos, ele se pagou 50 vezes. Então, tipo assim, vale a pena, mas no começo é difícil, adaptação, então, assim, equilibrar as contas. Não vivia muito. Então, assim, eu cheguei morando num quarto, eu morei num quarto de 2017 a 2020, e só fui morar sozinha, porque acabou acontecendo uma situação e eu fui. Eu só vim ter carro em 2020, porque eu trabalhava muito longe, eu levava 1 hora e meia para ir, 2 horas para voltar, 4 condições para ir, 5 para voltar no inverno. Isso eu estava sofrendo muito. Isso não faz. Mas você fez isso porque você é muito pé no chão, né? Você foi uma pessoa organizada. Você falou, peraí, eu vou sofrer isso aqui para não ter que gastar meu dinheiro. Então, porque para mim é mais fácil administrar, é muito fácil para mim administrar dinheiro. Do que eu acho que às vezes, inclusive, as pessoas têm alguns estresses na vida porque elas não sabem organizar dinheiro. Eu vou dar meu dinheiro para você organizar. Ali, bota você que começa a secretária. Ela não tem filhos ainda, então tem pet também? Não. Ela tem surpresas. Ela não tem surpresas. Não faz, então, mas eu acho que as pessoas falam muito isso para mim, só que eu não concordo muito. Claro, óbvio que a despesa com criança, né, é imenso. Só que eu acho assim... Primeiro, quem é organizado é organizado, sem muito pouco, né? Se você tem uma família, você tem que ser organizado ao dobro, porque você tem uma família. Porque eu passar fome é uma coisa, agora meus filhos passarem fome é um problema. Então,
enfim, eu acho que você tem que saber organizar. Eu concordo com você. Eu dei o exemplo dos filhos, É. dos pets, pelas surpresas que acontecem. Isso aí, às vezes, é inevitável. Mas acontece também com o solteiro, entendeu? Por exemplo, inclusive aqui, né? E aqui ainda é pior, porque aí eu vou te contar o meu perrengue aqui, porque eu vim sozinha, eu tinha que trabalhar e estudar. Como que você trabalha só 20 horas para manter uma vida caríssima aqui? E você com o pé no chão. Se você fica doente, como aconteceu, eu comecei a ter princípio de burnout e eu não tinha como ir para o trabalho. Só que se eu não vou para o trabalho, eu não ganho. Se eu não ganho, eu não pago conta. Se eu não pago conta, eu fico mais estressada, mais burnout. Nossa, que ciclo. O ciclo, isso. Cara, e eu lembro que eu fiquei desesperada. A escuridão do Canadá é um lado que eu acho ruim. No inverno, por exemplo, demora de clarear e escurece muito cedo. E isso me ajuda a ficar deprimida. Com você sentiu isso também, ainda mais sozinha? Não, eu quando vim pra cá, eu vou te falar, eu tive uma adaptação muito fácil. Eu não tive problema de homesick. Na verdade, em 2022, eu tive um problema pessoal aqui. E aí sim, de lá pra cá, eu tô tendo alguns conflitos, digamos assim, eu tô lutando mais. Bem, aliás, eu vou falar porque eu acho que não tem nada demais, porque eu acho que a gente tem mesmo que falar, porque isso não é tabu. Eu tô em depressão desde 2022 e tô em tratamento. Então, porque algo aconteceu, né? Ou seja, teve um trigger, né? Uma situação aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Eu tive burnout também. Você acha que tem a ver com a relação ou só foi o primeiro passo para a depressão? Não teve nada a ver. O motivo da minha depressão, ele teve um trigger mesmo que aconteceu, algo que aconteceu. Mas a minha psicóloga fala que devido a tantas outras coisas que eu já estava passando aqui por causa da imigração, foi tipo a gota d'água no copo. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente vai naquela emoção de tentar resolver tudo, de ser forte, de calcular como você estava fazendo. Só que aquilo dali está tirando força de você o tempo todo. E chega um momento que vem aquela gota d'água que você, para agora... E tornou, entendeu? Agora... A depressão é o mal do século, né? Tipo... As pessoas estão depressivas. Eu passei por isso no Brasil. A gente saiu dos Estados Unidos, onde a gente tinha uma vida, eu, meu marido, minha filha recém-nascida, assim, muito juntos, sabe? E aí a gente foi pro Brasil. Ele queria tentar o Brasil primeiro. Eu sabia que não ia dar certo, mas a gente não convence ninguém, né? A pessoa tem que se convencer, né? Então eu falei, então, beleza, vamos lá. E com a ideia de Canadá. Só que quando chegou no Brasil... Foi completamente uma mudança de realidade do que a gente tinha vivido nos Estados Unidos. A gente chegou no Brasil totalmente diferente. Ele começou a viajar muito a trabalho, a buscar caminhos para fazer a vida dele no Brasil de novo, depois de 20 anos morando fora, ou seja, não seria uma coisa fácil. Eu comecei a ficar muito sozinha com uma criança pequena. Então aquilo dali foi, tipo assim, afastando o nosso relacionamento e me prejudicando internamente. E a gente vai tentando lidar com aquilo, você vai tentando resolver. Não, eu sou forte, vou tentando resolver. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, eu não tô bem. Eu comecei a pensar assim, tipo assim, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, E quando eu pensei isso, eu quero sair daqui, que eu não me vi sair daqui com o meu marido e minha filha, eu falei, peraí, tem alguma coisa que não tá legal. Eu virei pra ele, né, quando ele chegou de viagem, eu falei, é o seguinte, eu preciso ir pro psiquiatra. Não falei nem psicólogo. Eu tô no nível psiquiatra. Ele, mas você tá ótima. Eu não tô vendo nada de errado, porque as pessoas não veem o que tá dentro de você. Mas eu sabia que dentro de mim tinha uma coisa quebrada. Eu falei assim, tem alguma coisa quebrada. Aí eu cheguei no psiquiatra, assim, bem como eu tô falando aqui. Aí eu pensei, o que eu posso te ajudar? Vai ser, é o seguinte, tô com um problema sério. Eu tô querendo ir embora, eu tô querendo sair daqui, eu tô querendo sumir. Só que eu não consigo me ver com a minha família. Então, essa não sou eu. Essa não sou eu. E aí eu contei para ele tudo que eu estava sentindo. Ele falou, Renata, você está num princípio de depressão. Você está com ansiedade muito alta e com um princípio de depressão. Vamos tratar isso aí. E eu acho importante falar, Aline, porque muitas pessoas colocam barreiras, preconceitos para falar sobre isso. Exato. E se você... Gente, isso aqui é sério mesmo. Se você está passando por isso, primeira coisa é você ter consciência do seu interior. Consciência de quem você é, o que você está sentindo naquele momento. E identificar, peraí, não sou eu. Esse pensamento não é meu, eu não sou assim. E buscar ajuda. Buscar ajuda é a melhor coisa que você pode fazer. Porque você não é uma ilha para viver só isolado. Você tem que buscar ajuda. Não, tem. E essa depressão desenvolveu aqui no Canadá. Você achou suporte aqui no Canadá? Não, fora a minha psicóloga é do Brasil.
porque por uma questão, ou várias questões. Primeiro, questão da língua, né? Tem coisas que eu vou querer me expressar que eu não sei fazer em inglês. Sábia. Eu também preferi psicólogo brasileiro. Eu acho que Culturalmente, né, faz mais sentido. ela vai entender o que eu vou falar, entendeu? Então, assim, e aqui se eu comento alguma coisa para um profissional que não seja brasileiro, ele não vai entender o que eu estou querendo dizer. E assim, foi muito bom, porque eu consegui, por exemplo, hoje eu não tenho mais, mas eu consigo identificar claramente quando eu estou numa crise de ansiedade. E o melhor do que você saber identificar quando você está na crise é você saber como sair da crise. Então, eu sei identificar e eu sei sair da crise. Isso é muito louco, porque assim, eu sou, não sei, uma pessoa meio resistente a entender a depressão. Minha mãe, minhas irmãs, todas tomam medicamento e controlam isso já há muitos anos. E como você estava falando que controla toda a sua vida, controla a parte financeira, eu sou assim, eu sou autossuficiente em vários aspectos. Então, quando eu me vi nessa situação de burnout e tendências depressivas, cara, a minha sensação foi, eu resolvo. Eu resolvo. Até que eu tive uma crise de ansiedade. E que eu escutava as pessoas falando e eu falava assim, gente, como é que a pessoa não se controla? Como é que ela não sabe que é psicológico? Sabe? O meu julgamento era esse. Quando aconteceu comigo, eu falei, que merda é essa? Sabe? É muito louco. Mas assim, na verdade, eu nem sabia o que era na prática burnout. Não sabia que eu estava em depressão. Na verdade, esse trigger teve, né? E aí várias coisas aconteceram que foi me deixando mal. E aí a minha psicóloga falou isso, você está em processo de depressão e vão começar a tratar com remédio, porque senão vai ficar pior. Então foram coisas também que eu não sabia, porque para mim aquilo ali era estilo de vida normal. Isso aí, pô, a gente vai tocando. Sempre fiz isso. Só que uma coisa, quando você tem 30 anos, dentro do teu país, com a tua família, com teus amigos, tem toda uma estrutura. Outra coisa, você comparar ter Blau em outro país, que a vida é difícil pra caramba, a minha que foi muito difícil. Nesse momento, o Canadá pensou em sair da sua vida? Você pensou em tirar o Canadá da sua vida? Assim, então, só voltando, só teve alguns momentos que eu perguntei o que eu vim fazer aqui. A minha primeira noite que eu cheguei no Canadá, que eu deitei na cama, deitei, né, pra dormir, eu lembro que eu olhei pro teto do quarto e falei, o que eu tô fazendo aqui? Foi a primeira vez. Depois a minha vida foi muito difícil, as coisas não andavam. Eu lembro que eu falei também o que eu fiz da minha vida. Só que eu pensava, não dá para eu voltar. Porque se com 40 lá não ia dar certo, imagina eu com mais de 43 anos já fora do país, 4, agora que eu não consigo emprego, não consigo mais nada mesmo lá. Então eu falei, vai ter que ser aqui mesmo. Então entra uma palavra que é muito real nesses casos, é medo. Medo. Medo do futuro. Medo das minhas escolhas. Medo do que vai acontecer. Coisas que não tá no seu controle, né? Não tá. E aí, enfim, eu posso dizer que hoje eu estou fazendo esse tratamento. No início do ano agora, para vocês terem uma ideia, como a questão é bem mesmo emocional, porque em 2018 eu fui ao Brasil. E eu lembro que quando eu fui ao Brasil, eu tinha 2 dias no Brasil, e eu vou falar uma coisa que quem é do Rio vai entender. Eu fui num mercado lá chamado Mundial, na Tijuca, que ele não é cheio, não, sem imagina, assim, e eu lembro que eu estava na fila do mercado para pagar, e eu falei, meu Deus, que barulho, quanta gente, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. Eu lembro que eu falei, Deus me ajuda, eu tô aqui só tem 2 dias, eu vou ficar 1 mês. E quando deu 10 dias, eu falei, Deus me ajuda de novo, porque ainda faltam 20 dias. Então, assim, eu não queria ficar lá. É engraçado como a gente percebe as coisas, né? É muito rápido, né? Só que é muito rápido. Não, minha mãe teve aqui esses dias e ela falou, Gabriela, ninguém no trânsito faz barulho. Não faz. E aí eu... Academia, que não tem barulho aqui. Ninguém faz barulho. Você já viu a academia que não tem barulho? Eu faço academia, todo mundo se falei, nunca vi isso, uma academia sem barulho. Nem os aparelhos você escuta. Só o Canadá. E no Brasil é todo muito barulhento, né? Você vai Eu sou 50 caixas de som tocando várias coisas. Aqui não tem. Aline, mas você falou que sua vida aqui foi difícil. Eu acho que é um desafio você imigrar, né? Como é que tá a sua vida hoje? Não, assim, você passou por essa questão da depressão e tudo, sua vida, você deixou, claro, foi difícil aqui. Mas hoje, a sua vida profissional, a sua vida social, você considera ela difícil ou você acha que nessa parte, você já pulou o obstáculo? Bem, enfim, a minha vida andou muito, né?
E aí sim, eu consegui um emprego, eu consegui o meu PR. Não foi só Deixa emprego. eu só voltar umas paginazinhas. Você fez a faculdade toda, completou a faculdade Então, de TI, já saiu estranha. Não, então, aí eu peguei, fiz o college, terminei em 2019, em abril de 2019, em agosto de 2019 eu consegui meu primeiro emprego aqui como analista de negócios na Telos, que quem mora aqui sabe, uma das maiores e melhores empresas, empresa pública. De telecomunicação. Isso. E aí eu tô lá, fui contratada para um contrato de 6 meses. Quando bateu 6 meses, fevereiro de 2020, eles falaram, nós vamos renovar o contrato até o final do ano. Falei, pô, legal, super feliz. Nisso eu dei entrada no processo de PR aqui pela província e o Covid estourou. E aí o Covid estourou, a minha gerente me ligou num dia, 9 horas da manhã, e falou, Aline, eu tô te dispensando porque seu projeto foi cancelado devido ao Covid. Falei, legal. Aí, 9h30, eu recebi um e-mail do governo falando que você foi aprovada para dar continuidade ao processo de imigração. Eu falei, tá, legal, obrigada. Ok. Bem, e aí eu tive que começar a minha vida toda de novo. E aí, nesse momento, a casa que eu morava, a senhora pediu para eu sair. Então, eu não tinha emprego. O meu PGWP estava acabando, isso era abril, o meu PGWP acabava em julho, e eu não ia voltar para o Brasil. Então eu falei, eu vou começar a estudar tudo de novo. Então, eu sou muito organizada com dinheiro. Esses 6 meses de trabalho que eu fiz aqui, eu guardei muito dinheiro. Eu não ganhava muito, mas é que eu guardei muito. E aí, esse dinheiro me dava condições de eu estudar de novo. Então eu falei, eu vou montar um outro plano. Aí eu montei um plano de voltar a estudar na pandemia. E aí na pandemia, os colleges baixaram muito de preço e ainda pôde parcelar, né? Então eu peguei um college privado. Na pandemia eles permitiram estender o PGWP. Você não entrou nessa? Eu não estava nessa. O meu foi... porque assim, meu visto expirava em julho. Isso foi depois. Então eu tomei uma ação antes. Então eu voltei a estudar. E foi quando eu consegui esse emprego lá em Langley, que era part-time, que eu ia para lá, para cá. E nessa época eu fui morar sozinha nessa casa. Você já tinha submetido a parte federal do seu processo ou teve que cancelar o processo? Não, eu tive que cancelar. Parou ali no BCPNP. Eu só recebi um e-mail falando você pode continuar. E aí eu tive que voltar a fazer tudo. Nessa época eu fui morar sozinha na casa que eu estava sem dinheiro. E aí aquilo, né? Vocês sabem, eu sou cristã e eu creio em milagres. Mas foi com a emoção. Milagres, foi com a emoção. Mas milagre, o que é milagre? Milagre é isso, não? O impossível aconteceu porque eu paguei todas as minhas contas. Aliás, isso já acontecia desde o início. Porque eu, diferente da maioria das pessoas, eu não consegui nenhum emprego aqui. Eu não consegui emprego. O nego falava, está começando uma loja ali, estão contratando. Eu ia lá, não me chamava. Mas você acha que foi dificuldade de dar entrevista? Não me chamava nem para entrevista. Seu currículo, talvez. Não, nada. Não. Meu currículo super adaptado. Tava assim, tinha gente... Você escolhia muito? Não, só você não tá entendendo. Eu não estava escolhendo. Eu estava pegando qualquer emprego. Era emprego que era, às vezes, o nego falava assim, não, me dá que eu vou entregar aqui pro meu chefe, porque ele me pediu uma pessoa. Eu vou entregar, tá bom. E eu ia lá em nada. Nada. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tenho contabilizado, sou uma pessoa de projetos, mais de 300 oportunidades que eu tentei, resumês que eu tentei. E o que foi isso, gente? Bloqueio espiritual. Bloqueio espiritual. Não, desculpa, eu creio. Porque assim, eu já passei por isso. Eu recém-casada, eu lembro de sair do trabalho que eu tava, e eu aplicava pra tudo e nada. Aí eu falei, cara, eu vou limpar a casa. Pra sair também daqui, não. Eu cheguei lá, diante de Deus, eu cheguei pra botar meu currículo pra limpar a casa. Limpar casa, gente, você não tem noção. Cheguei lá pra fazer faxina. A mulher olhou pra mim, não sei, tem alguma coisa em você aí que diz que não é pra eu te dar trabalho? Aí eu saí do lugar e falei, tá bom, Deus, eu entendi que não é pra eu trabalhar agora. Alguma coisa o senhor era para ser esposa, aprender a ser esposa naquele momento. Pois bem, esse currículo que eu deixei lá para limpar a casa, depois de meses, a mulher me liga e fala, Renata, é o seguinte, tem uma oportunidade de uma empresa, uma multinacional que está precisando de graphic design. O seu currículo é de graphic design, não é? Eu falei, é. Pois é, então estão precisando, tá aqui. Foi a hora. A hora, entendeu? Então assim, eu acredito que teve algo aí. Não, hoje eu sei o que houve. Na verdade, no Brasil, eu tinha uma boa condição, como eu comentei. No Brasil, eu sempre fui provedora, né? Então, não querendo me gapar aqui, quem sou eu?
Mas é aquilo, se eu tivesse que ajudar minha família, eu tinha, às vezes uma pessoa precisa alguma coisa, você é aquela pessoa que acaba me ajudando. Eu vim para cá, o papel se inverteu, eu fui a ajudada. Então eu acho, hoje eu vejo, como você sabe, eu sou cristã, mas eu não via Deus como pai. E aí eu acho que foi para Deus me ensinando a vê-lo como pai. Tanto é que eu falo hoje para todo mundo, cara, não vai faltar, porque Deus é pai e não vai deixar faltar. Ou seja, você era provedora de si mesma, né? Você era suficiente, aí você passou a depender dele. Dele, totalmente. Eu lembro que antes desse emprego da Telus, por exemplo, e depois, porque aí tudo deu errado, eu lembro que todo mês eu chegava para Deus e falava assim, Deus, essa é a minha planilha de contas que eu tenho que pagar, X. E isso é quanto eu tenho no mês, 0. Porque era uma maná diário. Então, e eu sempre acabava de pagar minhas contas sempre antes do mês. Eu fui morar nessa casa sozinha e Deus providenciou uma pessoa para morar comigo por 6 meses, dividindo as contas. E eu também sempre paguei as minhas contas, porque aí eu fiz um planejamento de 6 meses, né? Tipo outubro, assim, meio de outubro, final de outubro, eu já tinha todas as minhas contas pagas até dezembro. Entendeu? Então, assim, eu vejo realmente o milagre e eu vejo que aquilo ali foi para eu ver Deus como pai. Então, ok, beleza, aprendi, para mim foi um ensinamento que não tem preço. Tanto é que eu falo, ainda que eu tivesse voltado para o Brasil, que tudo tivesse dado errado, o que eu aprendi, as experiências que eu tive com Deus aqui, para mim não tem preço. Mas só entender cronologicamente a sua história. Você foi aí eu voltei a estudar. Aí veio, o governo pegou e fez um programa para os estudantes, que foi o Teatro PR. Você entrou no Teatro PR. Eu entrei no Teatro PR, mas aí, gente, eu vou ter que falar de novo, teve outro milagre de Deus. Não, mas o próprio Teatro PR foi um milagre para muita gente, né? O Teatro PR foi um milagre. E aí, era assim, tinha 5 requisitos, tá? E vamos supor que o último requisito fosse assim, olha... Você tem que ter, sei lá, o seu diploma tem que ser azul escuro, um exemplo, tá? E o meu diploma era assim, se você, dependendo da pessoa que fosse olhar esse diploma, poderia ver azul escuro, poderia ver roxo, poderia ver preto. Então eu falei, tanto é que no início eu falei, eu não vou aplicar, porque o meu diploma não é azul escuro. Um exemplo, tá? E o pessoal falando, não, aplica. Eu falei, cara, quer saber, eu vou aplicar. E foi. Resumindo, eu fui aprovada, fui chamada. Aí foi quando eu peguei o meu PR, aí deu uma mega aliviada, assim. Mas eu já estava no auge do burnout. Renata, nesse Teatro PR, ela fez uma live que eu quase me infartei. Ela falou assim, quem botou pra pontuação tal? Não foi do Teatro PR, foi do Express Entry, do Canadian Experience Classic, que sorteio foi 72, 75 pontos. Foi a nota mais baixa. Eu falei, cara, quem teve a fé de abrir um perfil com essa pontuação. Porque ninguém, cara, ninguém. Tipo assim, e teve gente, alguém colocou lá. Alguém teve fé suficiente para abrir o perfil com aquela pontuação. É, verdade, cara. Bem, enfim, aí eu fui e peguei o PA. E aí eu já estava... e aí, gente, eu vivi tanto milagre nessa época, porque aí eu voltei a estudar, eu só podia trabalhar part-time na área de TI. E eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei, que eu fui numa empresa aqui, e eu falei, eu estou procurando emprego part-time na área de TI, e o menino falou para mim, brasileiro, olha, part-time na área de TI é igual unicórnio, não existe. E eu lembro que por dentro eu falei, tá repreendido isso, eu não aceito isso pra minha vida, um dia, quem sabe. Bem, enfim, eu lembro que eu voltei a estudar, eu voltei a estudar dia 20 de setembro de 2020. E você fez outro curso? Fiz outro curso. E outro curso na área de TI? Não, aí eu fiz um curso de business, só para pegar um co-op. Eu fiz um ano estudando, um ano co-op. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu preciso de emprego part-time na área de TI, que o menino falou que é um unicórnio. Bem, no dia 20, eu preciso começar no dia 20 de setembro. No dia 20 de setembro de 2020, eu comecei no emprego part-time na área de TI. Caraca. Aí tá. Quando foi, o college acabava em 21 de setembro de 2021. E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, agora eu preciso de emprego full-time na área de TI, porque eu tenho que aplicar pro meu PR. Mas você não tinha aplicado pro Teatro PR? Não, ainda não tinha saído. Aí tá, foi rodando o tempo, né? Foi rodando, aí saiu o Teatro de PR, eu apliquei. Aí eu continuei nesse emprego lá ainda, part-time, mas aí eu ia pegar o co-op. Mas, cara, eu tava aplicando para uma coisa que eu não sabia se eu ia ser aprovado ou não. Eu apliquei isso, foi lá em abril, né?
Quando foi em setembro, acabava o meu part-time, eu podia já trabalhar full-time. Aí eu falei para Deus de novo, olha, agora eu preciso de um emprego de TI full-time. A partir do dia 21 de setembro. No dia 21 de setembro, eu comecei numa das maiores authorities de saúde que tem aqui no Canadá. E aí, eu comecei lá no dia 21 de setembro de 2021, quando foi fevereiro de 2022, março de 2022, meu PR foi aprovado, ele me levou 9 meses. Agora, uma curiosidade que eu tenho, assim, da área de TI, ela é muito ampla. E muitas pessoas se autodenominam na área de TI porque fez qualquer cursinho online. Me diga você que já está na área, está atuando aqui no Canadá, é fácil achar emprego na área de TI? É fácil para arranjar em algumas linguagens? É fácil só para programador? Boa pergunta. O que você diria para o povo de TI aí espalhar? Vou falar para o povo de TI agora, não sei se eles vão gostar do que eu vou falar. Pode meter a verdade, a ideia é essa. A história é o seguinte, eu cheguei no Canadá em 2017, antes da pandemia, né? E eu vim com aquela lenda urbana que se você é de TI, vem para o Canadá em 3 meses você vai conseguir um emprego, vai ficar rico. Não sei se alguém ficou rico, aconteceu isso com alguém, comigo não foi. Eu costumo dizer, inclusive, que cada um aqui tem uma história. A minha foi muito difícil, não quer dizer que a sua será, né? Mas o Canadá e o mundo, depois da Covid, é outro. Ponto, né? Então, assim, essa história não é verdade. Eu sou analista de negócios, eu trabalho com projetos. Você tem... eu falo isso para as pessoas, se você é júnior, ou se você está migrando de carreira, como muita gente faz isso aqui, né? Trabalha numa coisa e vem trabalhar, eu vou fazer TI no Canadá porque é fácil. Cara, é triste, é muito difícil. Não, é impossível. Não tem nada a ver com a área, nada tipo... sei lá, a pessoa faz... E eu falo assim, gente, não é impossível, não é. Mas é muito difícil. Você tem que estar... Eu faço consultoria aqui de resumê, de cover letter, de LinkedIn e de entrevista para emprego. E aí o que eu falo é o seguinte, pessoal que é júnior ou que está migrando de carreira, não tem muita experiência profissional, né? Então, assim, primeiro você tem que ter um bom LinkedIn para chamar atenção. E você tem que ter, no mínimo, de 10 a 20 projetos pessoais para você colocar como portfólio. E eu não estou falando de projetos grandes, eu estou falando de projetinhos, começa com um projetinho pequeno de 15 minutos, galera que é dev. Aí, pessoal desenvolvedor que React, Angular, enfim, JavaScript, enfim. Cara, começa fazendo projetinhos pequenininhos, vou fazer aqui um mini Facebook, a parte do post, que eu boto alguma coisa, alguém comenta, outro comenta, curte. Então, eu vou desenvolver aqui um app para, sei lá, para academia, para marcar consulta online, enfim. Vai fazendo algumas coisinhas para ter portfólio. Para você ter portfólio. E tem que saber elaborar muito bem o seu LinkedIn, tem que saber usar o LinkedIn. Aí você começa a ter chances. E isso é o que eu ensino na minha mentoria. Então, assim, não... Peraí, então você está fazendo mentoria agora de carreira também, além do seu trabalho? Então, além do trabalho, você faz essa mentoria de carreira. Essa mentoria... essa mentoria de carreira é focada na galera de tecnologia ou abrangente? Não, eu trabalho para todo mundo. Mas, claro, que a minha especialidade é tecnologia. Porque, né, quando eu converso com alguém de tecnologia, é muito mais familiar para mim. Entendi. Eu recebo muitas perguntas do tipo, já vou começar a gastar sua mentoria, tá? Vai lá. Tipo assim, eu sou da área de TI, é melhor ir para Vancouver ou para Toronto? Então, eu não conheço nada de TI, então, tipo assim, qual é a linguagem que é melhor em Toronto? Exato. Então, o que eu responderia, né? Bem, em primeiro lugar, você está vindo para imigrar? Se você está vindo para imigrar, veja onde é o local mais fácil para imigrar e se existe algum outro tipo de programa que não precisa ser TI. Né? Parece que tem agora aí as províncias do Atlântico, que está mais fácil, né? Mas lá não tem muitas empresas que contratam. Então, assim, o Atlântico é muito bom. O Atlântico é muito bom para trades, para saúde, para educação. Mas para tecnologia, os grandes centros contratam mais. Mas, assim, tem muita oportunidade remota, né? E tudo depende, assim, o que é muito seu objetivo. Mas, enfim, Toronto ou Vancouver, né? Ambas são tão boas quanto. Mas a gente tem aqui Edmonton, que está crescendo pra caramba. A Alberta está investindo muito no setor de tecnologia, né?
A questão de TI, que é o que eu falo para todo mundo, o lado bom é que você pode trabalhar remoto. Isso é muito difícil. Mas para alguns programas provinciais pode ser um problema. Então, se a pessoa precisa do PR e tem que focar nisso, você tem que ver, tipo assim, se aquele trabalho remoto vai te ajudar ou não. Então, assim, são coisas... O que acontece também, pessoas que estão em BC e trabalham para uma empresa de voluntário, não ajuda, e vice-versa. Então, assim, tudo depende do que é o ponto... O que a pessoa quer? Geralmente você quer se sustentar, você quer ter dinheiro, porque às vezes a pessoa quando vem em casal é assim, não, eu posso trabalhar com qualquer coisa, eu sou de TI. O meu marido é que vai ser a pessoa que vai aplicar para o PR. Então ele que tem que estar tem que ver esse estudo também. Agora hoje você trabalha na sua área de tecnologia, né? Você trabalha em uma empresa local ou remota? Uma empresa local, mas eu trabalho 100% remoto. O meu time está espalhado por todo o Canadá. Maravilha. E quando eu trabalhei na TELUS internacional. Meu time estava espalhado no mundo todo. Então, o meu primeiro emprego aqui já foi remoto. Antes de pandemia, as necessidades da área de TI hoje, no seu mundo, o que você acha que estão contratando mais? Seria para qual área? Cara, então, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho amigos que estão desempregados na área de TI. E eu vejo muita galera de dev também, tá? Eu sou analista de negócios. O meu LinkedIn funciona tão bem. Ainda agora eu estava conversando com esse meu amigo que veio comigo aqui, o Douglas. Esse mês eu recebi 12 recruiters me abordaram pelo LinkedIn. Uau! Só essa semana eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contatos de LinkedIn, de recruiter por LinkedIn. Muito bom, hein? E eu tenho um amigo que ele tem o mesmo papel que eu e está desempregado e não consegue. Ninguém chama, ninguém fala com nada. Então, o que eu vejo? Você tem que ter um LinkedIn funcionando. E networking também faz diferença, né? Cara, então, o meu networking aqui é com recruiter, né? Então, eu dou algumas dicas que eu posso até falar aqui, primeiro, faça um LinkedIn com as palavras-chave da sua área. Você tem que descobrir isso. Job Bank, você acha que é uma boa fonte de busca? Não gosto do Job Bank. Não gosto. O LinkedIn funciona melhor, né? Cara, funciona hoje em dia, para aqui pro Canadá, o LinkedIn é bem forte. Para a América do Norte, para o mundo todo, assim. No Brasil ele não é muito forte, mas eu já estudo LinkedIn há muito tempo. Eu lembro que as pessoas iam de mim lá no Brasil. É engraçado, quando eu vim para cá, que eu também larguei minha empresa lá para recomeçar aqui, não tinha Gonorte na minha vida ainda, e eu estava fazendo faculdade. E na faculdade eu tive uma aula que o professor mencionava o LinkedIn e eu trabalhei meu LinkedIn todo naquela época. Eu lembro que eu recebia recruiters e um deles me falou, assim que você se formar, me procure. Porque ele precisava full time e eu só podia trabalhar part-time naquela época. Só que aí apareceu a Gonorte na minha vida, eu nunca procurei o lugar. Mas eu acho que o LinkedIn aqui realmente é muito forte. Para a pessoa literalmente me esperar formar. Assim, eu tenho... Bem, mas naquela época foi antes do Covid? Foi diferente. Antes. Né? Hoje a gente tem muitos profissionais bons no mercado que estão desempregados. Então, enfim. Então o que eu falo é isso. Saiba fazer um bom LinkedIn, alimente-o, porque todo mundo fala, eu odeio postar. Eu falo, cara, eu também, mas se eu quero ser chamada, eu vou ter que fazer o trabalho. Amigo, ossos do ofício, entendeu? Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovo. Eu também queria estar sentada na minha cadeira e chegou um cara para mim e falou, tem um trabalho para você, 120 mil anos, e remoto, vai trabalhar 6 horas por dia só, entendeu? Mas você vai ter que dar uma dica pro pessoal de TI que tá querendo começar. Tipo, então, eu quero começar. Primeira coisa, descobrir quais são as linguagens que mais contratam no Canadá ou no mundo. Existe um site que eu esqueci o nome, é um site que ele faz pesquisa das linguagens mais usadas no mundo. Eu posso mandar isso depois, Renato? Você bota na descrição. Eles botam na descrição, Bota na descrição. Aí até sem contato na descrição. Aí lá você vai ver quais são as linguagens mais usadas no mundo. E aí você vai ver quais são as linguagens mais bem pagas. E é bom que você consegue fazer análises de ano a ano. Então você vai ver quais são as que estão se desenvolvendo mais, quantas pessoas têm, quanto que paga. O que é a melhor linguagem? É aquela que paga mais, que está crescendo, mas tem pouco profissional na área. Uma delas é o Ruby. Eu pensei que você ia falar de... não sei se o Ruby é de segurança, é? Não, eu não sei, eu não entendo muito não, tá? Eu acho que o Ruby é só de... porque eu não sou developer. Eu sei do Ruby, eu acho que ele realmente é a parte de desenvolvimento, e eu nem sei se ele é back ou se ele é
front, entendeu? Enfim, eu não entendo, mas eu sei que o Ruby é uma das linguagens que pagam mais, porque não tem muito profissional e é uma linguagem que está crescendo. Então tá, vou estudar Ruby? Tá, legal. Cara, vai fazer lá 10 a 15 projetos micro e vai colocar no teu portfólio, vai colocar no LinkedIn, vai ter teu GitHub ali com as informações, entendeu? Porque quando o recruiter cair lá, ele já vê que você sabe fazer. Você ainda não tem experiência profissional, mas ele sabe que você sabe fazer. Eu tenho uma história em relação a isso, a doida aqui, né? Eu sou formada em comunicação com graphic design nos Estados Unidos, né? E eu vim pra cá para trabalhar com graphic design. Só que quando eu cheguei aqui, eu descobri que a maioria dos graphic designers, dos empregos para graphic design, pedia que você soubesse um pouco de web, para você criar a front, né? Sim, a página da frente e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso, né? Eu me matriculei no BCIT. Nenhum programa que tinha lá web lá para fazer o web, né? Eu falei que era uma coisa simples, né? Caraca, quando eu entrei no negócio, era cheio de linguagem. E a pessoa aqui nunca tinha feito nada de linguagem. E eu não tenho raciocínio lógico. Sinto muito, eu sou de humanas. Jesus amado. Esses projetinhos que você está falando, 15 projetos, para fazer um. Não, então eu vou dar outra dica. Surtei. Vou dar outra dica, é o seguinte. Você vai olhar no YouTube, você vai procurar assim, projetos de 15 minutos com Ruby. Aí você vai começar a fazer. No início, você vai copiar. Vai copiar mesmo, né? O código ali, não sei o que. Assim, tá. Aí vai dar um erro, você vai levar tempo para descobrir. Tempo, às vezes é uma vírgula. Mas hoje em dia a gente tem ChatGPT, a gente tem comunidades, a gente tem YouTube, Google, né? Você vai levar um tempo. Aí você vai fazer o segundo. O segundo você vai levar o mesmo tempo, vai ter o erro, terceiro. Aí quando começar lá no quarto, quando der um erro, você fala, opa, esse erro aqui eu já sei como consertar. Você levou antes 1 hora ou 5 dias, você agora leva 3 dias, 2. Aí você falou do site GPT, o povo não quer mais pensar, não. E aí, para você se tornar um programador para a linguagem nova, você tem que se esforçar, não adianta. Não, e aí eu vou dar outra dica aqui, tá? Que eu escuto as pessoas falando assim, quer fazer currículo? Fácil, gente. Bota a descrição da vaga e bota no chat GPT para fazer o seu currículo. Vou dar outra dica. Já tem outras ferramentas de inteligência artificial que derruba isso, né? Que diz quando aquele site, quando aquele documento foi criado pelo chat GPT e joga fora. Sim. Então, o que eu falo? Eu ensino para os meus clientes o seguinte, eu vou te ensinar, eu vou te dar várias pescar. Eu não vou te dar o negócio pronto. Você vai aprender, você vai se tornar independente profissionalmente no mercado canadense. Você vai saber procurar emprego e fazer o seu resumê e cover letter sozinhos. Eu falo muito bom, porque nos dias de hoje, eu vou te falar, eu atendi uma pessoa outro dia que ela falou que o site GPT disse que ela ia gostar da província X. Aí eu falei, tá eu respirei esse fundo, eu não tô acreditando. Essa pessoa tem preguiça de saber, pesquisar o lugar que ela quer viver. O ChatGPT, ele é uma ótima ferramenta. Pra auxiliar. Ferramenta. Veio pra você como a gente diz, resultado final, né? Ele não é para resultado final. E outra coisa, se na área de TI realmente é muito procurado, tem esse mito de que vai ficar rico, sim, que não falta emprego. São bons salários, né, gente? São bons salários. Também. Todo mundo. Não mais, porque depois do Covid, o que aconteceu? O mercado está cheio de profissional. Então, vamos lá. O que antes era 120 mil ano, agora virou 80, virou 100. Aí vamos supor, ele bota uma vaga lá para júnior. Aí ele fala, vou pagar aqui 60 mil para o júnior. Cara, eu sou sênior, eu estou desempregado, não precisa nem aí, eu vou pegar o júnior. O dono da empresa, ele vai pagar 60 mil pelo sênior. Entendeu? Agora, uma observação que eu queria falar para vocês. Gente, o mundo não é só de TI, não, viu? Isso. Eu atendi um cliente essa semana, geólogo, $70 por hora. Cara, eu falo isso para todo mundo. Por que as pessoas ficam só nesse negócio de TI? É porque outras áreas. Tá tudo sendo computadorizado para tudo. Então, acho que as pessoas pensam que só vai sobrar computador. E aí, pensam em só ficar focado. Mas eu acho que a inteligência artificial também vai desempregar muita gente na área de tecnologia, né? Se você não está envolvido na parte de inteligência artificial, acho que o futuro pode ser. Eu acho que vai acontecer uma transformação de carreiras como sempre teve, concorda? A gente era uma pessoa que não tinha muito de tecnologia, hoje em dia os trabalhos se transformaram e as pessoas se transformaram. Sim, mas seres humanos sempre vão ser necessários. Agora é fato, gente, assim,
eu acho que aqui no Canadá, de uma forma geral, a gente tem uma possibilidade de crescimento de carreira e respeito de carreira muito maior do que no Brasil. Exato. Inclusive profissionais de tecnologia. Se você compara o que eles pagam para um profissional de tecnologia no Brasil, o que está sendo pago aqui, tem uma diferença enorme. E outras áreas também. Você quer trabalhar aqui, dá um exemplo para vocês, quer trabalhar numa área que não exija de você uma educação avançada, Não, o Norte América. você vai ter uma vida confortável, entendeu? Então, assim, você tem muitas oportunidades profissionais aqui. Tem. Eu sempre falo que se for prestação de serviço, paga bem. Aqui é assim porque falta mão de obra, qualificada principalmente. Então, dificilmente uma pessoa ficar desempregada como você, infelizmente, ficou um tempo. Mas eu acho que dificilmente fica. Normalmente consegue um trabalho ou outro. Aline, mas como é que tá a sua vida agora? Chega pra perto do microfone. Minha vida tá boa. Aliás, minha vida é boa, né? Se a gente comparar a qualidade de vida, não dá, né? Não, assim, eu gosto muito daqui. Eu sempre gostei muito daqui. Muito mesmo. Acho que a imigração é difícil, mas eu gosto muito do Canadá. Hoje em dia, eu gosto muito dessa tranquilidade. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu já fico meio... Tensa. Assim, não, cara, muito barulho, muita agitação, muito tumulto, né? Então, eu gosto muito do estilo de vida aqui. É um ritmo de cidade mais calmo. Eu sempre falei que quando eu me aposentasse, eu queria ir para uma cidade pequena com cara de cidade grande. Para mim, Vancouver É isso, Para mim é uma cidade pequena, mesmo, com cara de cidade grande. Então, eu gosto muito daqui. Eu não moro em downtown. Eu adoro onde eu moro. Qual cidade que você mora? Em Burnaby, South Burnaby. Perto de tudo também. Eu tô perto do Metrotown ali, da Royal Oak. E, enfim, eu gosto daqui. Algum arrependimento de ter vindo pro Canadá? Cara, sinceramente, às vezes eu penso... Você pensa o quê? Eu falo, cara... mas assim, tudo foi por causa da depressão, entendeu? Que é da família, falta da família? Não, depois da depressão, porque quando você está deprimido, você vê as coisas de uma forma diferente. Você vê o céu cinza. Eu costumava escrever isso. Eu tinha um blog que eu escrevia assim, eu falava assim, parece que o céu hoje está cinza. E não tá. Tá azul, mas eu tô vendo cinza. Isso aí. Então, hoje, se eu fosse te dar uma resposta, eu vou te dar uma resposta baseada em cima do momento de estado que eu tô, que ainda é esse estado depressivo, que eu já tô muito melhor. Mas ainda não está 100%. Então, às vezes eu me pego pensando, se eu não tivesse problema de trabalho, eu acho que eu voltaria. Entendeu? Você readaptaria? Cara. Então, não sei, mas é por causa da depressão. Mas você pensa assim, claro, a depressão tem um peso, mas o fato de você ter vindo sozinha e não ter a sua família perto, isso com certeza tem um impacto. E aí, quando você pensa em voltar para o Brasil, como você disse, você não se vê no Rio de Janeiro. O voltar para o Brasil talvez seja voltar para o lar da família. Pode ser amigos e família, né? Isso, mas amigos aí eu tô ofendida, porque aqui você tem não, amigos aqui, você é a pessoa que mais popular de amigos que eu conheço. As pessoas falam isso, na Sabe o que eu verdade. escuto muito do meu marido? Eu sou saudosista. Eu vou pro Brasil muito. Eu escuto música brasileira quase todos os dias, se não for todos os dias. E eu tenho um coração lá. Não me vejo mais vivendo lá. Quando eu estou lá, é o que você falou, 20 dias é muito tempo. Não, muito. 20 dias já tá aquela agonia de voltar. Então, assim, eu não me imagino mais morando no Brasil. Não, eu falo isso, acho que eu não moraria também, não. Mas que dá muita saudade da comida, das pessoas, dos shows que eu amo. E vou te falar, essa semana eu vi um negócio, eu não sou de política, a Renata sabe, né? Mas eu tô acompanhando lá a política de São Paulo, queria inclusive mudar. Eu queria inclusive transferir o meu título para São Paulo, que eu ia votar lá. E eu vi uma matéria no jornal falando uma coisa, gente, totalmente distorcida do que aconteceu. E engraçado que aquilo me chocou, porque sabe quando você sabe que a coisa existe, mas você nunca viu? Só que foi essa semana, eu peguei e abri o jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, online, e aí quando eu li uma coisa que estava escrita, eu falei, gente, não aconteceu isso. E aí eu falei, cara, não dá para voltar para o Brasil. Não dá. Meu marido sempre me fala, quando eu tô nessa crise saudosista, ele fala, Gabriela, o Brasil que você tem saudade não existe. Não existe. Então as festas que você ia já não são as mesmas. E a idade não é a mesma, né, Gabriela? A idade já não é a mesma. Então, tipo assim, é outra realidade. Eu acho que a gente que tá fora, eu já tô fora há 8 anos, você 7.
A gente tem uma melancolia irrisória. Gente, eu não tenho essa melancolia, eu tô fora há 13 anos, entendeu? E se eu não quiser ficar no Canadá, eu vim pra cá em 2011. Canadá, Estados Unidos. Não, é isso que eu queria chegar ao ponto. Tipo assim, eu não tenho essa melancolia, não tenho esse saudosismo. Eu gosto de estar com a família, gosto de visitar, mas a minha vida, de fato, é América do Norte. Não, assim, na verdade, eu não tenho essa melancolia, não tinha. É por isso que eu tô te falando, por causa da depressão, tudo mudou. Mas eu vim pra cá, eu nunca tive problema de saudade com família, com amigos, nada. Eu ligo pra minha mãe toda semana, desde... Semana? A gente liga quase todo dia. Eu vim pra cá falando com ela. Eu ligo toda semana. Então, assim, eu vim muito desprendida, até porque eu acho que foi um propósito também de Deus, e eu fui muito preparada para isso. Então, eu vim muito tranquila. Eu não tive esses problemas emocionais, essas amarras. Cara, foi muito de boa. Devido a esse problema que eu tô passando, aí você acaba ficando... Muda, a percepção de mundo muda. Aí você quer... E é exatamente isso que você falou. Não é talvez saudade ali do Brasil, mas é da família, o aconchego. Família, amigos... Se eu for botar assim, o que você tá falando junto com o que eu acredito, acho que são flashes. Se a gente pudesse juntar uma coisa com a outra, né? Tipo assim, são flashes da saudade. Gente, eu falo assim... Gente, o problema do nosso país é a política. Cara, algumas pessoas também. Mas assim, cara, se a gente tivesse uma política boa, não ia ter tanta corrupção. Gente, o Brasil é maravilhoso. Gente, o Brasil é maravilhoso. Gente, mas vamos lá, a gente não vai mudar o mundo. As coisas são do jeito que são. E aí você tem que botar na sua lista o que você quer pra você. E aquele ponto de você chegar com 40 anos, perder o trabalho e não saber se vai ser contratada de novo, isso me dá angústia. Claro que pode acontecer aqui no Canadá no futuro, pode acontecer nos Estados Unidos, mas na verdade gente, onde você está, se você não está feliz, você não é árvore, você não tem raiz plantada no chão. Você tem que buscar um lugar que te dê a possibilidade de você crescer. É isso. Engraçado, assim, esse podcast surgiu pra gente falar com as pessoas sobre o que é a vida no Canadá, as experiências positivas, negativas, percepções, pontos de vista, escolhas. Porque eu acho importante a gente conseguir passar pro brasileiro que o Canadá existe, que existe um lugar que você pode escolher viver, porque aqui a imigração é aberta. Ontem eu estava conversando com o meu marido que ele conheceu o indiano, e o indiano não conhecia nada de super-heróis americanos, assim, dos filmes. Sim. Porque eles assistem lá Hollywood, né? Não assiste Hollywood. E a gente, no Brasil, a gente consome a cultura americana. Então a gente não tem noção do que é o Canadá. Então, assim, se você que já está aqui há 7 anos, que já está trabalhando, passou por todos os seus perrengues, se você fosse descrever o que é o Canadá para você, você conseguiria botar isso em palavras? Sim, cara, eu gosto muito daqui. Eu acho que é um país muito diversificado, né? E aí, cara, essa quantidade assim, de culturas, isso é bem legal, bem diferente. Eu vou te falar, não, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar. Eu já tenho raízes aqui. Eu tô construindo mais. Gosto muito daqui, gente. E como todo lugar, como a gente falou, vão ter sempre os seus prós e os seus contras. Aqui já é a sua casa? Aqui já é a minha casa. Ainda ontem eu estava falando isso com uma amiga. Porque a gente tá falando negócio de comprar casa aqui, né? Essas coisas. E ela falou, eu só vim me sentir em casa aqui quando eu comprei a minha casa aqui. Eu falei, eu já me sinto em casa. E você tá até com a camisa do BC Lions, pra quem não sabe, você tá indo pra onde? Show? Não, do jogo de futebol do BC Lions. Ou seja, você já tá até, inclusive, envolvida no esporte daqui. BC Lions. O BC Lions é time de futebol. Futebol americano. Futebol americano, super popular aqui em Vancouver também, né? Isso. Você já entrou na cultura canadense? Eu acho que muito não, mas eu tento, né? Eu tô ali, eu não torço mais, eu sou do Rio, né? Torcer para um Vasco, né? Você já foi pro jogo aqui ou vai ser seu primeiro? Não, eu já fui ano passado para esse jogo. Tá, porque mas eu torço, por exemplo, pro Whitecaps hoje em dia de futebol. Que é soccer, que é futebol igual brasileiro. Eu não torço mais pro Vasco, agora eu sou o Whitecaps. Eu fui pro jogo do Whitecaps, eu vi tudo tão bonitinho, tudo Eu trabalhei no estádio como freelancer naquela época que eu não consegui emprego nenhum, e eu trabalhei muito lá nos jogos de soccer do Whitecaps, mas eu não podia assistir porque eu estava trabalhando. Gente, é muito legal. Muito afirmado, muito. Eu tive experiência no Brasil para ir para Fonte Nova, que eu queria ir num banheiro fazer xixi, não conseguia, porque tava absurdamente sujo. Não. Daquela ureia que batendo aqui, sabe?
Aqui é extremamente organizado, limpo, a torcida, todo mundo aplaudindo, bonitinho. Inclusive, eu tenho uma história para contar. Eu tenho uma amiga que o marido dela trabalha para um cara que tem um camarote ali do lado do estádio, o estádio de gelo, seu nome. E aí, uma vez estava tendo jogo de hóquei ali, era uma final, alguma coisa do Canadá, o time do Canadá contra outra pessoa, e ele liberou o camarote para esse meu amigo que me chamou e chamou outras pessoas. Bem, nós estávamos num estádio assistindo jogo de hóquei, só brasileiro nesse camarote. Chique, hein? E uma hora, Era o que fazia mais o parte do estádio brasileiro. todo estava olhando pra gente. Que eram os mais animados. Éramos os mais animados. Era gol, era uma coisa. E todo mundo. E a gente, caralho, o pessoal tá olhando pra gente, vamos parar de falar. Gente, é nada, no jogo de futebol, o jogador fez um gol. E aí, tipo assim, João Silva, um exemplo do jogador. Aí todo mundo, o cara do microfone falava, João. Aí o público todo, Silva. Ele, João, Silva. Ele, obrigado, de nada. Gente, é uma coisa mais fofa. Eu amei. Eu sou apaixonada pelo Canadá. Mas assim, eu não entrei na cultura ainda, eu acho. Eu aprendo, tô aprendendo. Você tem muitos amigos canadenses ou só brasileiros? Porque eu conheço você sempre cercada dos amigos brasileiros. Eu tenho alguns canadenses, o marido de uma amiga minha canadense. Eu tenho não canadense por causa do college, que eu tenho contato com uma menina indiana, que, putz, me amarro nela, a gente tá sempre juntas também. Tenho na minha igreja a minha discipuladora é canadense, o marido dela também, e eu falo assim pra ela, você é tão cute, porque ela é uma senhorinha, sabe? Assim, falou, eu gosto muito de você. Eu conheço os amigos dela ali, pessoal da igreja, que é canadense, então, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender mesmo, entendeu? Eu tenho muito que aprender. Outro dia encontrei uma amiga minha canadense que eu não via há um tempo, eu com meu instinto brasileiro, né, já encontrei abraçando. Ai, que saudade! Ela assim, mas eu achei engraçado. Depois eu falei, ai, me desculpa. Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. A minha igreja, por exemplo, é uma igreja muito misturada, né? E a minha discipuladora, ela é canadense, ela me apresenta para todo mundo. E quando ela me apresenta, hoje em dia eu já fico parada assim, sabe? Aí ela fala assim, não, pode beijar, abraçar. Eu, tá. Aí eu vou lá, não beijar, abraçar. Que eu já não faço mais. Eu sou do contato. Às vezes eu me sinto velha, cara, mas mas estou aprendendo, até porque, por exemplo, nós somos muito barulhentos, né? Canadense não é. Eu tenho uma amiga que quando ela chega na minha casa, eu falo para ela, buzina, que eu saio, que eu sei que você chegou e eu vou sair. Ela, não vou fazer. Ela é casada com canadense, ela, não vou fazer isso não, eu te ligo. Eu falei, tudo bem. Mas quando eu vou na casa dela, eu chego lá, cheguei lá, meu Deus do céu. A carioca da periferia tá chegando. Não, gente, eu sempre falar essa história, eu lembrei de meus filhos. Meus filhos estão sendo criados aqui desde muito cedo. Meu mais velho veio com 2 anos, minha bebê com 8 meses. A Bia, eles não xingam, né? Eles não falam palavrão. E aí, uma vez a gente foi pra montanha-russa, ela pediu, eu posso xingar na montanha-russa? Aí eu falei, pode, filha, pode gritar o que você quiser. Quando acabou a montanha-russa, eu falei, e aí, filha, gritou, xingou ela, eu não consegui. Eu falei, gente, deve ser muito canadense. Muito, cara, esse pessoal é muito canadense, muito quente. Vamos no bate e volta? Vamos, uma brincadeirinha. A gente fala uma palavra, você responde o que vier na tua cabeça, tá? Não sei se eu sou boa nisso não, vamos tentar. Um sonho. Isso. Já comecei pesado. Uai, um sonho. Um sonho de Ter uma família. Olha que bênção, vai ter sim. Né? Amém. Canadá? Cara, um amor. Hoje em dia é um amor, eu gosto muito. Eu ia falar Brasil, mas vou falar Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro. Todo carioca que eu conheço acha que o Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Mesmo, gente. Comparando com Vancouver. As pessoas falam que eu sou, às vezes, as pessoas falam assim pra mim, não presta atenção no que ela tá falando, não, que o Rio de Janeiro é outro Brasil. Mas tipo, quando meu marido se irrita comigo, quando eu vou pro Stanley Park, que é ali atrás, ali do lado. Eu falo, aqui é a minha Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas eu para de comparar. Eu falei, mas lembra, cara. Bem, vamos pra lá pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É uma cidade maravilhosa. Desafio.
Eu vou falar um desafio assim básico aqui no Canadá, foi comprar uma casa aqui. Ah, é um desafio real. Para todo mundo. Mas você viu agora que facilitaram, né? Eles estão aceitando 5% do financiamento de 30 anos. Ok, você não Pra vai... casa nova, apartamento Não, novo. não. O de 30 anos para quem é first home buyer, que é o seu caso, que é a primeira vez que você vai comprar. Aqui, né? Aqui, exatamente, first home buyer, você pode financiar em 30 anos o que vai cair. É, com certeza, E já eles ajuda. já ajudam, e eles diminuíram os juros. Então eu acho que Não, tá bem. Tá isso melhorando. aí vai ser uma coisa assim, é aquela faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que vai facilitar as pessoas entrarem no mercado, por outro lado, a dívida vai aumentar por causa de mais tempo de juros. E segundo, talvez muita gente vá procurar comprar novos imóveis agora, né? E isso pode continuar aumentando o preço. Vamos fazer Então, aqui, tipo, um chamado para os brasileiros que nem os indianos fazem. A gente compra um mega terreno, constrói todo mundo construir, fazer um condomínio. É, não sei mexer Tá difícil comprar. Também Enfim, tô nessa. esse é muito desafio. aqui na Grande Vancouver é um desafio. Vamos para mais distante, você trabalha remoto, vamos lá para mais distante que você consegue bem mais barato. Não, mas então, eu não vou. Não vou, não adianta todo mundo falar isso. Porque eu já acho aqui uma cidade pequena, eu não vou para mais interior. E eu sou sozinha. É isso que você falou, você quer construir uma família. Eu tava pensando aqui, canadense? Ou você buscaria suas origens? Acho que não tem nada a ver, né? Não, assim, não. Na verdade, se eu pudesse escolher, brasileiro. Eu também penso assim, Por conta da cultura. Renato, Não, tudo bem, mas eu acho que eu entendo da cultura, concordo plenamente. Eu mesmo, quando eu morei nos Estados Unidos, eu não me relacionei com americanos porque eu tinha medo da cultura. De você casar com uma pessoa, ter filhos com aquela pessoa e de repente você querer voltar pro Brasil, a pessoa não querer, ou você querer, sabe aquela coisa? Eu não falo nem de guarda de filho, eu falo de cultura de dia a dia. De tudo. Mas enfim, mas eu penso que ela tem uma cultura maior do que a cultura do lugar. Ela é cristã, assim como eu. Então, assim, quando você tem uma pessoa que compartilha da mesma fé, dos mesmos valores e princípios, a cultura não é uma barreira. Porque vocês têm uma prioridade Você não gosta de tomar banho. Pode ser o crente que for, não tomou banho já era pra mim. Não, eu vou ter que orar muito. Pra mim, assim, eu conheço casais que são cristãos e que têm uma diferença cultural, mas assim, eles se dão bem, ok, amém, bacana. Mas teve, por exemplo, uma vez uma amiga minha virou pra mim e falou assim, vou te apresentar um amigo meu, não sei o quê, é da cultura tal. Eu falei, tá, não, tudo bem, legal. Aí ela falou assim, ele não gosta de comemorar aniversário, porque da cultura dele, Falei, cara, sou uma pessoa de festa. Eu não faço uma comemoração, eu comemoro o mês todo. Tá, entendeu? É cultural, eu era acho assim. Se eu pudesse escolher... Eu já tô fora do mercado há mais de 5 anos, né? Então, assim, eu falo pro meu marido que se por acaso a gente ficasse solteiro, ou ele morresse, ou sei lá, qualquer coisa, eu acho que eu procuraria um baiano. Não era nem só brasileiro, era um baiano. Que eu ia falar, porque eu casei com mineiro. Não, mas, gente, eu casei com mineiro. Nós temos culturas diferentes. E quando a gente vai pro Brasil, ele tem que visitar a família dele, eu vou lá, fico uma semana, mas eu tenho que visitar a minha também. Então, tem essa divisão até dentro do Brasil. Assim, que eu vou entrar em detalhes agora. Eu sempre falo que se eu pudesse, não só brasileiro, mas carioca especificamente, para não ter desse problema aí. Eu acho também. Renata é horrível, ela tem que se dividir pelo Brasil. Enfim. Mas enfim, então tá, vou pensar nisso aí. Os ouvintes cariocas solteiros. Ouvintes cariocas, pode chegar. Bom, acho vou lá, para finalizar, como que você gostaria de ser lembrada? Cara, eu quero ser lembrada, e eu espero que seja assim, como uma bem-humorada e uma simples serva de Deus. Esse é inclusive a minha bio lá do Instagram que eu não uso, mas é isso, sabe? Uma bem-humorada e uma ordinária serva de Deus. Ordinária assim. Em português não ficou legal. Ordinária é que eu digo simples, não sei. Ela traduziu, gente, não ficou legal. Então assim, uma pessoa simples, né? Uma pessoa nada demais, mas bem-humorada e serva de Deus. Que esse é o objetivo da minha vida, né? Com certeza você vai ser lembrada assim, porque eu te conheci hoje, você já me contaminou com essa alegria. Eu falei, que o Rio de Janeiro baiano... super se bem, entendeu? Você é muito especial. Você é um presente de Deus na minha vida e nas pessoas que te conhecem. A gente ama muito estar com você, obrigada. Conversar com você. Sempre assim, parece que a gente... não convive tanto, né? Mas quando a gente se encontra, parece que nunca tá longe, né? A gente é super amiga, né, galera? Cara, eu já me identifiquei com sua voz quando você chegou, porque você conhece sua voz de algum lugar. Agora, a sensação que eu já te conheço. Olha aí, assim, não, porque eu sou uma pessoa de amigos.
E eu gosto de fazer essas amizades rápido. Aí tem gente que, às vezes, eu sou tão sem noção, gente, que tem gente que não gosta de mim, óbvio, né? Mas eu conheço. Eu conheço, mas eu conheço lá no Brasil. Vale a pena eu trabalhei. Vale a pena. E aí eu lembro que eu esqueço que a pessoa não gosta de mim, e quando eu vejo a pessoa, eu beijo, fulano, todo mundo, um beijo e abraço, a pessoa fala assim, ó. Não, eu sou dessa. Aí cara, eu lembrei que não gosta de mim. Eu também esqueço os problemas. Eu tenho amnésia real, eu esqueço de tudo de todos. Aí eu não lembro, se pegou com mesmo, eu já esqueci. Mas a Aline foi maravilhosa a nossa conversa. Vou botar todos os contatos em nossa descrição para as pessoas entrarem em contato com você. Principalmente o povo da área de TI que me procura muito. Então acho que você vai poder ajudar muito mais do que eu, que eu sou completamente ignorante nessa área. Verdade. Mas muito obrigada pelo seu tempo. A nossa conversa foi ótima. Amei. Já continuava aqui. Verdade. Gostei. Muito legal também. Obrigada aí vocês. E pro pessoal aí do Brasil que tá querendo vir pra cá, né? Go North. Não venha como eu vim, assim, perdida, tá? Facilitem a vida de vocês. Venham falar com a Renata. O Gabi, né? Obrigada. Então, vem falar com a Go North. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e voltem para o próximo. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Olha como foi maravilhosa essa conversa. Muita gente precisa ouvir esse relato da Aline, a história de vida dela. Eu tenho certeza que vai tocar no coração de muitas pessoas. Então, compartilhe esse vídeo, deixe seus likes e os comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, gente.